Pessoal, nesse vídeo nós vamos fazer a correção do teste, que é uma análise da obra O Alto da Barca do Inferno de Gil Vicente, onde vamos continuar, onde continuamos estudando o humanismo. O humanismo é um momento da literatura, um momento de transição entre a Idade Média, marcada pelo feudalismo, pela religiosidade, e a Idade Moderna, marcada pelo Renascimento, em que o homem vai voltar-se mais para si e para a razão. O humanismo é esse período de transição, de troca. Então, o humanismo, nesse teste nós vamos ver que ele traz alguns traços da Idade Média, da religiosidade, e também traços da Idade Moderna, do racionalismo. Inicialmente, colocar o e-mail. É importante, principalmente um e-mail válido, para que vocês possam receber alguma notificação, se fizerem algum comentário, também serem respondidos. E vamos lá. Em relação ao Alto Vicentino, que é de Gil Vicente, escritor português, lembrando que nós não falamos ainda em Brasil, porque essa época ainda, final da Idade Média, 1400, 1450, o Brasil ainda não é conhecido da Europa. É habitado, mas os que aqui viviam, os índios, ainda não escreviam. Eles não dominavam a escrita. Então, falar em literatura é falar em texto escrito. Apresenta também cunho religioso? Sim, porque, como eu disse, é um período de transição, ainda tem a ligação com a religiosidade. Critica as instituições e não o indivíduo? Não, é o contrário. Critica os indivíduos e não as instituições. É como se fosse assim, eu não posso falar mal de uma família inteira por causa de alguém lá que é ruim, tem vícios, maus costumes. Então, critica os indivíduos. Transmite a mensagem que a sociedade tem conserto? Não, é o contrário. É desiludida quanto a isso. Demonstra a hipocrisia e a corrupção da sociedade? Sim. Isso sim, a sociedade é hipócrita por causa das pessoas que ali vivem. O Alto Vicentino ganha caráter popular? Também sim, porque alto é uma composição religiosa muito comum na Idade Média, mas muito ligada à igreja, à religiosidade. Nem todos tinham acesso, nem todos participavam dele. Em Gil Vicente, o alto vai ganhar um caráter mais popular. Ainda vai conservar elementos da religiosidade? Vai, mas vai ganhar um caráter popular. Tem uma visão totalmente religiosa? Não. Indica a afirmação correta sobre o Alto da Barca do Inferno de Gil Vicente. O moralismo vicentino localiza os vícios, não nas instituições, mas nos indivíduos que as fazem viciosas. Eu vou deixar para depois. É complexa a crítica dos costumes da época. Não é complexa, as pessoas compreenderam. Então não marque essa porque essa é incorreta. Não é complexa. A ênfase dessa sátira, quer dizer, uma crítica, recai sobre personagens populares. Também não. Ele critica corregedor, que não é popular. Ele critica o frade, que não é popular. Popular das camadas mais baixas. Então não marquem essa. É intrincada a estruturação de suas cenas que surpreende o público. Também não. Nem sempre tem surpresa. Por exemplo, as pessoas já sabiam que o agiota seria condenado ao assistir à peça, ao ler a peça, por conta da sua conduta imoral e gananciosa. Então, esse moralismo vicentino nas obras localiza os vícios não nas instituições, mas nos indivíduos. São os indivíduos que não prestam. Qual a imagem contemporânea, ou seja, dos nossos dias, que melhor representa o corregedor? Quem é o corregedor? É uma personagem do Alto da Barca do Inferno de Gil Vicente, que corregedor cuida das leis, aplicam as leis, criam as leis, fazem valer as leis. Então a gente tem quem aqui na atualidade melhor representa o corregedor? Aquele que desmata, aquele que, vamos dizer, usa entorpecentes, drogas, o estilo musical do rock, né, que gosta mais do estilo mais arrojado, mais forte, ou os políticos. A opção são os políticos que criam as leis, fazem valer as leis, então, e que muitas vezes se corrompem com isso. Lembrando
que, como dizia Gil Vicente, a crítica não é a instituição, todos os políticos, mas aqueles que são corruptos. Vamos associar as colunas, o alto medieval e o alto vicentino. Por que essa diferença? Porque o alto medieval ele é totalmente religioso. O alto vicentino mistura o religioso e o humano, o lado humano e o lado religioso. Mistura o religioso e o humano, crítica à sociedade. Esse é o vicentino. Peça religiosa que visa a exaltação da fé, ligado só à religiosidade. Esse é o medieval. Aqui nós temos algumas personagens da obra O Alto da Barca do Inferno, né? Diabo, companheiro do diabo, anjo, fidalgo, onzeneiro, o parvo, que é o tolo, o sapateiro, o frade, Florença, Brisa, Vaz, judeu, corregedor, procurador, dentre outros. São personagens do Alto da Barca do Inferno. Analise as informações abaixo e selecione a alternativa incorreta, cuja característica não descreve adequadamente a personagem. O diabo, capitão do barco do inferno, é quem apressa o embarque dos condenados. É dissimulado e irônico. Verdade. Ele tem pressa em condenar, ele é irônico, critica, ele é dissimulado. O frade representa o clero decadente e é subjugado pelas suas fraquezas. Verdade. Na obra, o frade é condenado por conta da sua falsa religiosidade. O onzeneiro idolatra o dinheiro, é agiota e usurário. De tudo que juntara, nada leva para a morte, ou melhor, leva a bolsa vazia. Juntou, é claro, ninguém leva nada nesta vida mesmo. Essa imagem é passada. Ele passou a vida explorando as pessoas com juros altos, isso é verdade, não leva nada. O corregedor representa a justiça e luta pela aplicação íntegra e exata das leis. Nós acabamos de comentar que o corregedor é alguém que se corrompeu, se vendia, então ele não aplica justamente a lei. O frade fora condenado devido ao seu falso moralismo e também por se envolver sexualmente com mulheres. A prática de abster-se sexualmente, ou seja, nesse contexto religioso, pessoal, o fato dele não casar, como chama esse nome, né? Determinados grupos religiosos que aconselha e incentiva os seus líderes religiosos a não casarem. Esse fato chama celibato ou celibatário. Castidade é a questão de preservar a virgindade até o casamento. Matrimônio é o casamento. Amaziado é o juntar-se, viver amigado, como na cultura é comum dizer. Então a pergunta aqui é como chama esse ato aí, essa situação em que a pessoa ele é impedida, vamos dizer, de casar por conta da religiosidade. Aqui é o celibatário. Bom, caracteriza o teatro de Gil Vicente. Revolta contra o cristianismo. A obra escrita em prosa, lembrando que a obra ela é o teatro, então ela é uma dramaturgia. Não é uma revolta contra o cristianismo, porque ele traz alguns elementos da religiosidade, e não é a busca de conceitos universais, porque ele critica a sociedade ali, o ambiente. Então é a preocupação com o homem e com a religião. Concluiu, clicou em enviar, o teste será então arquivado e computado também as notas. Então é isso, pessoal, a correção desse teste com alguns comentários, a obra de Gil Vicente, do humanismo. Esse período de transição ele envereda pelo teatro. Falar o Alto da Barca do Inferno às vezes pode soar como algo religioso, condenatório, mas na verdade é uma crítica às pessoas que vivem mal aqui nessa vida e acham que pode tudo, e acham que por conta de posição, por conta de falso moralismo, irão conseguir benefícios em outras vidas. O que Gil Vicente mostra que não é, que as pessoas, a ideia dele principal é corrigir os vícios da sociedade, embora saiba que isso é impossível de fazer, e até hoje é impossível de fazer, mas não devemos parar. A ideia é essa. Então a análise da obra é uma obra contextualizada, final da Idade Média, início da Idade Moderna, o costume, a cultura, a visão da época. É isso então, essa é a correção, até a próxima
se Deus permitir.